Oiê, profissional da beleza, eu sou Luciele de Paula, atuo na área da beleza há 15 anos, há 10 anos atuo exclusivamente no ramo de extensão capilar. E hoje eu vou falar com você sobre um tema muito interessante, um tema que os profissionais que estão entrando agora no ramo de mega hair têm muitas dúvidas, as clientes perguntam muito e é muito importante que você entenda como lidar com os cabelos finos na hora de colocar um mega hair. Então, vamos falar sobre cabelos finos versus mega hair. Então, é muito importante que você saiba que no nosso cotidiano, as brasileiras, elas predominantemente vão apresentar uma textura de cabelo mais fino. A grande maioria das clientes que vão procurar um serviço de mega hair, elas vão apresentar, na sua grande maioria, um cabelo com a textura fina. Só que qual é o maior problema que eu vejo os cabeleireiros enfrentando na hora de fazer uma avaliação e escolher o método ideal para colocar em cabelos finos? É o fato de o cabelo, além de ser fino, ele tem muito pouca densidade. Então, um cabelo que tem um maior espaçamento entre um fio e outro. Isso, na maioria das vezes, acontece ainda no topo da cabeça da cliente, o que faz com que o profissional fique ainda mais temeroso na hora de fazer um diagnóstico e indicar o método correto. Aí você pode estar se perguntando, Rosiele, mas qual é o método de mega hair indicado para essa cliente que chega com cabelo ralinho, que tem o topo da cabeça com pouca quantidade de cabelo? Bom, eu vou começar falando para vocês que é muito importante, além da escolha do método, a distribuição desse cabelo. Eu ainda afirmo que a distribuição ela é mais importante do que a escolha do método. Antigamente, a gente já fazia um diagnóstico indicando um método de polímero de queratina. Por quê? O cabelo fino, ele é mais camuflado. O couro cabeludo, quando ele é bem transparente, ele consegue se camuflar através do polímero de queratina, que, para quem ainda não conhece, é uma técnica que é usada uma cola de queratina e é colocado em uma pequena parte de cabelo da cliente. É feito um polímero de queratina que ele se semeia com um grão de arroz quando é feita a junção da extensão com o cabelo da cliente. Só que é muito importante frisar que esse método, ele causa uma tração no cabelo da cliente. Não na hora da colocação, geralmente na hora da retirada. A gente sabe que existem profissionais que fazem essa técnica de queratina com muita perfeição e que não causam danos ao cabelo da cliente. Mas essa proporção é muito pequena. Geralmente, esse método ele vai tender a causar uma tração indesejada no cabelo da cliente, principalmente na remoção. E isso com cabelo fino, ele pode significar uma perca que vai ser importante, né? Quando a cliente tem um cabelo volumoso, a perca de cabelo pode não ser tão notada quanto em um cabelo fino. Imagina uma cliente de cabelo fino que já tem falhas, perder parte do volume do cabelo com a retirada de um mega hair. Mesmo que seja feita todo o procedimento, a gente sabe o quanto esse método pode ser prejudicial. E mesmo aqueles profissionais que já fazem com perfeição essa técnica, o tempo de colocação desse método de queratina é muito longo. É um tempo que muitas das vezes a cliente não está disposta a
está esperando na cadeira, sentada 8 horas para fazer um procedimento. E por muito tempo esse método foi indicado logo de cara, assim, em uma avaliação, quando a cliente tem cabelo muito ralinho. Hoje em dia, a maioria dos profissionais que trabalham com a técnica de polímero de queratina, ele prefere usar essa técnica agrupada a uma outra técnica que utilize menos tração no cabelo. E essa técnica de queratina é usada geralmente como acabamento em pontos chaves, onde a distribuição do cabelo em grande proporção é dificultada justamente pelas falhas da cliente, por presença de desvio da seção do cabelo, que é os chamados redemoinhos. Vou falar um pouco sobre ele ao longo do vídeo. Utilizar mais de uma técnica em uma única cliente hoje é muito normal, até mesmo para proporcionar naturalidade. E hoje a queratina ela é bem usada apenas para acabamento. A queratina é um método ainda bem antigo. Foram uns dos primeiros métodos que ganharam fama, principalmente aqui no Brasil. Pelo tempo e pelo desgaste que o profissional tem durante o processo, que é muito longo, as clientes também têm evitado, devido ao tempo que ela passa para fazer todo o procedimento. Então, indicar esse método para uma cabeça inteira chega a ser um pouco frustrante para uma cliente que não conhece o método e o tempo que vai passar fazendo esse procedimento. Então, é muito importante, quando for indicar esse método de polímero de queratina, se não for indicado como acabamento, que é algo bem prático, é feito de forma bem rápida, que seja explicado para a cliente o tempo que vai levar essa colocação, para que a cliente já vá preparada na hora da manutenção. Em falar de método para cabelos finos, é bom que fique claro que o método ele é importante, sim. O mais importante para a cliente hoje é que o cabelo fique natural, que as mechas fiquem de forma imperceptível, que ao balançar a cabeça, ao fazer movimentos com o cabelo, o mega não seja visto pelas pessoas. Isso é o que as clientes procuram hoje: descrição e praticidade também na hora de arrumar esse cabelo. Para mim, como profissional, o acabamento é muito importante. Eu sempre prezei um mega com acabamento impecável, mesmo onde a cliente não possa ver. Existem profissionais que não estão muito se importando com o acabamento que fica escondido na raiz do cabelo da cliente, mas isso sempre me incomodou. Eu sempre venho buscando técnicas onde o cabelo seja camuflado, né? A mecha de mega hair ela fique camuflada e que fique imperceptível em um movimento. Quando a cliente for em um outro profissional, a gente sabe que o outro profissional acaba abrindo o cabelo da cliente para fazer algum serviço. E é muito importante quando o acabamento está perfeito, porque isso vai fazer com que você, profissional, eleve o seu patamar, porque outros profissionais, eles costumam ser muito críticos quando veem um acabamento mal feito, e também costumam ser também críticos quando encontram um acabamento perfeito. Eles acabam, inclusive, indicando clientes, né? Quando esse profissional ele atua com outras áreas, né, da beleza, ele acaba que não trabalha com mega hair e ele vai fazer uma escova no cabelo da sua cliente, fazer uma coloração, fazer algum serviço que a cliente foi buscar, e ele vê que o teu acabamento é perfeito, geralmente ele indica clientes. Isso acontece muito comigo. Profissionais que veem o acabamento do meu mega acabam indicando clientes. Quando as clientes perguntam
Se ele não faz um mega hair ou se ele conhece alguém, ele vai lembrar que viu que tua cliente tinha um acabamento maravilhoso, ele vai indicar. Um outro profissional, ele jamais vai indicar para você uma cliente que ele percebeu algum defeito. E ao olhar do outro, o nosso trabalho acaba sendo visto de forma muito crítica, o que é muito bom para que a gente continue melhorando, buscando aprimorar, porque quando a gente está exposto a uma sociedade que exige muito da gente, acaba que a gente se esforça mais e apresenta um melhor trabalho. E isso faz com que o profissional ele suba de nível cada vez mais quando é visto por um trabalho de excelência. E sobre a distribuição das mechas em um cabelo fino, é o ponto que eu mais analiso na hora de uma avaliação. Não adianta nada você escolher um método super fino e você acaba negligenciando a divisão do cabelo. Essa é a parte mais importante, desenhar o esquema de aplicação do mega hair da sua cliente. Quando você faz um esquema de divisão que é respeitado toda uma divisão do nascimento natural da tua cliente, das ondulações que existem no couro cabeludo da sua cliente, quando tudo isso é respeitado, a colocação do mega hair acaba com um resultado perfeito. Essa colocação, respeitando todas as divisões, para mim é o essencial, principalmente em cabelos finos. Independente da técnica que seja usada em cabelos finos, a divisão é muito importante. Além do polímero de queratina, que era muito indicado antes para cabelos finos, o método de faixas também é muito válido, muito válido. Seja essas faixas com fita adesiva, seja essas faixas em ponto americano. O que significa isso? Que a diferença se o mega hair da tua cliente, se as faixas vão ser coladas ao cabelo dela ou se elas vão ser entrelaçadas com uma linha, essa escolha não depende se o cabelo da tua cliente é fino ou não. O que é muito importante no uso de qualquer uma dessas duas técnicas é que o peso do cabelo que vai ser aplicado ao cabelo da cliente tem que ser muito bem analisado. A cliente, por ter um cabelo fino e de pouca densidade, ela vai ter menos fios de cabelo para sustentar essa mecha. Seja as mechas em transparência, como é o caso das mechas separadas do cabelo da cliente para aplicar um mega hair fita adesiva, como no caso de uma aplicação do ponto americano, que é uma mecha um pouco mais densa. Nesses casos, o importante é que o peso da faixa seja um peso suportável pelo cabelo da cliente e que, em hipótese alguma, essas faixas sejam colocadas sem respeitar a quebra de seção entre o nascimento de cabelo e outro. O cabelo, ele nasce, ele tem um nascimento natural e tem um caimento através desse nascimento. Cada posição do fio do cabelo, ele tem uma direção natural. É disso que eu falo quando explico sobre caimento natural, roda-moinhos. É muito importante que esse fato seja observado. Se existe diferentes seções de caimento de cabelo na cabeça da tua cliente. Quando você faz essa análise, é muito mais fácil trabalhar, seja em um cabelo grosso ou em um cabelo fino, e utilizar a técnica que você achar mais conveniente para a tua cliente, observando mais a forma de cuidados que ela tem, o dia a dia dela, para fazer essa escolha, não só se apegar à densidade do cabelo dela. Quando você observa a
quantidade de cabelo da cliente que suporta aquela determinada faixa e o peso que aquela faixa oferece para aquele cabelo e você saber fazer uma adequação, isso pode ter certeza que vai dar super certo. Levando também em conta o nascimento natural desses fios. Então, resumindo aqui tudo que eu tô falando até agora, na minha opinião, eu não vou levar em conta basicamente o tipo do cabelo, se ele é fino, para que escolha o método do mega hair adequado, mas basicamente o peso e a distribuição. Eu vou analisar toda a distribuição desse cabelo, a quantidade de cabelo que é necessária para ser colocada nessa cliente e o tipo de cabelo também é muito importante. Vimos casos de mega hairs que não tem um bom resultado, que o fio de cabelo ele fica muito visível a diferença entre uma textura e outra. Quando o profissional, sem muita experiência na escolha do fio do cabelo, acaba colocando na cliente um cabelo muito grosso em uma cliente que tem um cabelo muito fininho, um cabelo que tem uma densidade maior na questão de armação, né? Um cabelo muito frisado em um cabelo que não tem tanto volume assim, ou um cabelo mais escorrido para um cabelo que é leve e que às vezes tende a armar um pouco. Então, tem que ser observado o tipo do cabelo da cliente e ser adequado a ela o mega hair que realmente encorpe, sabe? O mega hair ele tem que vestir o cabelo da cliente como se fosse uma roupa em um corpo certo, o número certo para vestir aquele cabelo e fazer com que o resultado seja incrível, imperceptível e natural. Quando a gente escolhe o cabelo perfeito, a cliente ela acaba que ela deixa isso muito claro, ela sempre frisa quando retorna, né, para fazer as manutenções. Ela sempre vai falar para você. Todo mundo fala que o cabelo é bem parecido com o meu, as pessoas não acreditam que é mega hair, as pessoas falam que o cabelo é idêntico ao meu. Isso porque você fez a avaliação correta. Essa cliente ela vai saber que escolheu o profissional certo para fazer a avaliação dela. Quando você começa a acertar no cabelo, você já tem 50% do caminho andado lá para que a satisfação da cliente seja 100%. A escolha do método, ele vai vir depois de uma conversa que você vai ter com a cliente de como é o dia a dia, o quanto ela lava esse cabelo, o quanto ela cuida desse cabelo, como é o dia a dia dela nos cuidados. É isso que vai geralmente fazer com que você escolha o método junto com ela. Tem clientes que não tem problema nenhum em experimentar. As clientes que não tem problema nenhum em experimentar, geralmente a gente acaba indicando o método de faixa adesiva logo de cara para que ela experimente e para que ela tenha essa visão se ela vai se adaptar com o saber que tem uma faixa de fita adesiva na cabeça dela. Porque muitas das vezes as clientes têm pavor em imaginar que o cabelo tem uma cola, que tem algum produto, elas podem achar que não é seguro, que pode prejudicar o cabelo. Então, as clientes que têm muitas dúvidas, você primeiro precisa sanar essas dúvidas. Quando a cliente ela já usou um mega hair de fita adesiva e ela não quer de forma alguma usar um tipo de cola no cabelo, aí o passo é você já indicar
um método de ponto americano, que é um método também muito bom de ser usado por clientes que não têm muito tempo de estar respeitando o tempo de manutenção certinho. Isso parece estranho, mas não é o recomendado. A gente sempre vai precisar indicar um tempo de manutenção de 2 meses para cliente. Mas quando a gente conversa com a cliente, a gente acaba entendendo mais um pouco da vida dela. E tem cliente que ela, por algum motivo, ela pode não ser muito pontual nessas manutenções. Quando a cliente ela não é muito pontual, você tem que analisar se não é o caso dela usar um método de ponto americano. Porque a pontualidade na manutenção, quando a técnica é de fita adesiva, ela muitas das vezes precisa ser bem respeitada. Existem cabelos, existem clientes que são casos à parte, que ela pode ficar muito tempo com as fitas adesivas, que as fitas não desprendem. Existem casos assim. Eu tenho algumas clientes que elas passam mais de 3 meses até 4 meses sem fazer manutenção de fita adesiva. Eu já tive cliente de passar 6 meses e a fita está intacta, mesmo que o fabricante fale que a fita adesiva ela tem uma durabilidade de cerca de 60 dias antes que ela perca a sua validade e comece a perder esse efeito de fixação. Mas já sabemos hoje que existem cabelos que eles ajudam, de certa forma, na durabilidade da fita. Geralmente são cabelos mais ressecados, são cabelos com fios um pouco mais grossos, inclusive. Então, quando sua cliente tem um cabelo muito fininho, você pode indicar a fita adesiva para ela sem problema nenhum, mas você vai deixar claro que o tempo de manutenção dela não pode ultrapassar os 2 meses. Dificilmente isso vai acontecer sem que essa cola comece a se desgastar e começar a soltar essas mechas. Geralmente a mecha assim, ó, não precisa se preocupar que a mecha não solta e cai não. Geralmente os cantinhos vão abrindo e começa quando a cliente lava, a cliente faz alguma atividade física, acaba que aquela pontinha que abriu, ela fica um pouco mais frágil e começa a penetrar produtos, oleosidade e faz com que esse mega vá soltando. Então, hoje em dia, na hora de avaliar o melhor método para ser indicado para a sua cliente, eu indico que você observe e faça algumas perguntas sobre o dia a dia dela, sobre o tempo que ela tem disponível para estar vindo fazer as manutenções, sobre a forma que ela cuida desse cabelo. Aí você vai entender se você vai usar um método com cola ou um método preso com outro tipo de material, certo? Dito isso, saiba que você precisa quebrar todas as objeções do medo que essa cliente tem na hora de escolher um método certo. Você precisa passar segurança para a tua cliente, mostrar para ela o quanto que o método que você está escolhendo vai facilitar a vida dela, a depender do dia a dia dessa cliente. Então, o mais importante é que a cliente saiba que o método é seguro, que é confortável, que ela vai conseguir fazer tudo que ela faz no dia a dia, caso ela goste de fazer penteado, caso ela goste de prender o cabelo alto, ela goste de fazer rabo de cavalo, ela gosta de fazer cachos, enfim, tudo isso tem que ser analisado na hora de escolher o método. E se o cabelo da cliente é muito fino, é preciso ter mais cuidado ainda. Sobre os redemoinhos, rodamoinhos,
ou é redemoinhos? As pessoas têm dúvida, mas falando em rodamoinhos, que é aquela famosa mudança de direção no nascimento natural do cabelo da cliente, forma aquela rodinha de cabelo, geralmente aqui no ponto central da cabeça da cliente. Existem clientes que têm rodamoinhos em lugares muito inesperados, então tudo isso tem que ser analisado. As faixas de cabelo, elas devem ser colocadas abaixo ou ao lado, pulando esses rodamuinhos. Você não pode, como profissional, ignorar que esses rodamuinhos existem e passar por cima. Eu falo passar por cima é pegar uma faixa de uma outra cliente, uma medida de uma outra cliente e fazer uma aplicação passando uma faixa reta em uma área onde a cliente vai ter essa mudança de direção. Por isso que o método que é feito personalizado é o que vai dar melhor segurança à tua cliente. Então, na hora da avaliação, você deixa claro para a cliente que está sendo analisado, observado o cabelo dela, todas as necessidades dela, o fio de cabelo e que vai ser feito para ela algo específico. Caso a cliente tenha bastante falhas, rodamuinhos, muito espaçamento, muita visibilidade do couro cabeludo na parte de cima, todo esse aplique ele deve se posicionar nas partes onde a raiz do cabelo da cliente consegue camuflar esse mega hair. Se for preciso, alguns outros métodos podem ser acrescentados a depender da necessidade dessa cliente. Então, tudo vai depender da necessidade dessa cliente. Não vai existir o método certo para o tipo de cabelo fino, porque a cliente que tem cabelo fino tem outros tipos de necessidades. Não somente ela vai ter um cabelo fino, mas ela vai ter outras características. Esse cabelo é fino, mas ele é comprido, ele tem densidade na parte de trás, ele tem pouco volume apenas na franja, ele tem pouco volume nas laterais. Tem que ser observado. E para cada tipo de cabelo, cada tipo de cliente vai ser desenhado uma forma de distribuição. Então, a palavra certa é a distribuição tem que ser muito bem planejada quando se trata de cabelos finos e cabelos com necessidades específicas. Sabendo disso, eu posso te dizer que é muito tranquilo. Quando você encontrar sua primeira cliente com cabelo fino, pense no que eu estou falando, não se desespere. Pode ter certeza que você observando o caimento natural e a forma do desenho da cabeça dessa cliente, você vai saber distribuir de uma forma harmônica e fazer com que o resultado do mega hair dela seja natural. É assim que eu trabalho, é assim que eu entrego para minhas clientes um resultado de mega hair perfeito. Analisar os detalhes sempre vai fazer com que a cliente te veja da melhor forma possível, te veja em um patamar cada vez mais alto e faça com que o seu nome seja propagado na tua região. Então, se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo, deixa dicas para o próximo vídeo, fala o que você achou desse vídeo. Se você também tem cabelos finos e quer colocar um mega hair, ou se você tem cliente que tem cabelos finos e morre de medo de fazer um mega hair com acabamento que a cliente não goste, se desprende disso. Começa a estudar, começa a analisar a forma de distribuição correta para cada tipo de cabelo. Foca na escolha do cabelo certo para o fio do cabelo da tua cliente e vai dar tudo certo. E continua me seguindo nas redes sociais. Um beijo grande, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.